Notícias agora envolvendo as estratégias de campanha do presidente Lula. A ordem do governo Lula é evitar uma reação que dê munição ao presidente americano Donald Trump e ao pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro na crise das tarifas. Confira com a Thaís Sprovieri. Olá para todos que nos acompanham. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está evitando confrontos e estrategicamente dando preferência ao diálogo com os Estados Unidos. A ideia é manter os esforços das negociações diplomáticas e em medidas que possam reduzir os impactos causados pelo tarifaço. Entre outras medidas que estão ocorrendo, rodadas de conversas com os setores produtivos mais afetados pelas tarifas, pelo tarifaço, mecanismos internos de proteção a esses produtores, a essas exportações, além também da busca de mercados alternativos que possam absorver parte dessas exportações brasileiras que perderam a competitividade no governo americano. De acordo com o Palácio do Planalto, as divergências entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, por exemplo, poderiam fomentar poderiam dar razão às narrativas do senador e candidato Flávio Bolsonaro. Com isso, o governo pretende manter esse diálogo, insistir na ampliação de produtos isentos pelas tarifas, além de apresentar argumentos técnicos e econômicos também que contestem a medida dos americanos. A aposta é exatamente manter essa interlocução entre os dois governos, ainda que o ambiente diplomático dificulte avanços no curto prazo. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Thaís. Denise e Dora aqui com a gente. Denise, essa estratégia do presidente Lula de não dar munições a Donald Trump, a Flávio Bolsonaro, como é que você vê, já que isso vai começar a dar impactos aqui na nossa economia também, ainda que minimamente, né? É que está tendo muito uso político de narrativas diferenciadas. De um lado, o presidente Lula acusando Flávio e o irmão de terem interferido e outros bolsonaristas terem interferido desde o ano passado para que houvesse aplicação das medidas, e Flávio, na audiência do dia 6, inclusive, chegou a estimular a botar mais lenha na fogueira daquela questão das redes sociais, de censura do STF, se comprometendo com controles aí do PIX e tudo mais. Agora, por outro lado, Flávio fala que a falta de negociação por parte do governo é que levou Trump à adoção dessas tarifas. Então, fica para os dois lados. Você não sabe para quem vai colar mais essa história, não é? Agora, Denise, essa possibilidade de uma reciprocidade, da aplicação da lei da reciprocidade, também traria impactos econômicos aqui para o Brasil, né? Também porque deve ter contrapartida, porque Trump não é de deixar barato quando acontece alguma coisa assim. Então, o Brasil teria que pegar um ponto muito específico em que há alguma vulnerabilidade dos Estados Unidos, porque pode haver também taxação inversa, né, os Estados sobe Unidos. A aposta, né? Exatamente. A China fez isso. A China foi dobrando a tarifa porque ela tinha munição. São as duas maiores economias do mundo batendo de frente. Agora, o Brasil, ele tem um déficit comercial com os Estados Unidos, esse déficit pode piorar, então tem que lidar porque pode ter retaliação também em outras áreas. Agora, vamos ver dia 22, quarta-feira agora, que as tarifas entram para valer. O setor privado continua negociando, então acho que o governo também quer parar um pouco de se expor demais em relação a isso, para não ser acusado de ter atrapalhado essas negociações do setor privado, que surtiram algum efeito. Nós tivemos alguns produtos, por exemplo, do agro, que foram excluídos de taxações anteriores, com a questão do mel, de pescado, café solúvel. Então, isso ficou fora. A lista de isenção aumentou bastante e o setor privado acredita que essa relação direta tem ajudado bastante. Eles continuam nas negociações. Então, de repente... Tem que cuidar do que foi preservado, pelo menos, né, Exatamente. Denise? Agora, e politicamente, hein, Dora Kramer, isso aí vai estar nas estratégias de campanha também. O tal do tariflávio, que é o que o presidente Lula está atribuindo ao Flávio Bolsonaro. Por outro lado, o Flávio está falando, eles nem foram lá se defender, eu que tive que ir como senador, mas o senador não tem o poder de presidente, e aí? Mas, pois é, o principal é esse cuidado aí que o presidente Lula está tomando, ou não sei se o presidente Lula está tomando, ou se os conselheiros do presidente Lula digam que ele deve tomar, porque o risco aí é muito calculado, né? Porque o risco é passar do ponto, porque esse aproveitamento que esse pessoal deu um belo de um trunfo para o Lula, um trunfo de palanque, disso
não há a menor dúvida. Só que esse aproveitamento tem limite, porque se passar do ponto, se o eleitorado começa a perceber que, olha, já deu, né? Não precisa espremer até o caroço, essa fruta recebida. Se o eleitorado perceber que o presidente Lula dá mais atenção a esse tipo de atrito do que as proposições ao atendimento das demandas objetivas do eleitorado, essa maré, essa canoa pode virar, né? E essa maré pode virar. Então, é a isso que o governo está atento. Não passar do ponto, inclusive porque se houver muita provocação, jactâncias, palavras duras, aí ele pode começar, o eleitorado pode ter a percepção de que o Flávio Bolsonaro, quando acusa o presidente Lula de ter provocado o tarifaço, o eleitorado pode ter a percepção de que isso é razoável, de que essa argumentação, de que essa acusação faz sentido. Daí esse cuidado para que o presidente Lula não passe do ponto. Mas a gente sabe que o presidente Lula, nesse quesito, aí é difícil de ser controlado. Então, há estratégia, mas é preciso saber se o personagem principal vai cumprir o script.